Bem-vindos ao JR Exatas. Hoje nós vamos ver um assunto que é muito pouco visto, mas tem lá a sua importância. São as PAs de segunda ordem. Inicialmente vamos nos lembrar como são as PAs tradicionais. Aqui nós temos uma A mais R, A mais 2R e assim sucessivamente. Ou seja, é uma PA de termo inicial A e razão R. O nome completo dessa PA é PA de primeira ordem, ou então PA de ordem 1. Só que nunca nos é dito. A gente recebe isso como sendo apenas uma PA, nada mais. Mas o nome completo é uma PA de primeira ordem. Vamos ver então como é que é uma PA de segunda ordem. Uma PA de segunda ordem, ela tem esse jeitão aqui, onde a diferença entre os termos consecutivos, ela vai aumentando a uma razão constante e diferente de zero. Vejamos aqui o 4 menos 3, a diferença é 1. O 6 menos 4, a diferença já passa para 2. O 9 menos 6, a diferença já passa para 3. Ou seja, nós podemos marcar isso aqui, ó. Nós temos então, aqui embaixo, uma PA de primeira ordem. Essa PA de primeira ordem foi gerada por uma sequência. Esta sequência, então, recebe o nome de PA de segunda ordem. Deixa eu tirar isso aqui para ficar pronto. Porque eu vou usar esse ponteiro aqui de novo. No caso aqui, essa PA ela é de termo inicial 1 e razão 1 também. No entanto, pode ser qualquer PA, até uma negativa, se for o caso. Ou seja, se nós tivermos uma PA de razão diferente de zero, a sequência que a gerou recebe o nome de PA de segunda ordem. Se existe a PA de segunda ordem, deve ter a de terceira também. Tem sim. Vamos ver uma. Seguindo o mesmo raciocínio, 5 menos 2, 3. 9 menos 5, 4. 15 menos 9, 6. 24 menos 15, 9. E assim sucessivamente. Então, esta sequência em azul, as diferenças dos termos consecutivos gerou uma sequência que recebe o nome de PA de segunda ordem. Neste caso, a sequência em azul recebe o nome, então, de PA de terceira ordem. E com o mesmo raciocínio, nós temos as de ordem maiores que 3, 4, 5 e assim por diante. Olhando então aqui essa PA de segunda ordem, se nós pegarmos o 3, somarmos com 1, nós vamos ter o 4. Se nós pegarmos o 4, somarmos com o 2, o 6. O 6, somarmos com o 3, o 9. E assim por diante. Vamos ver então uma aplicação disso. Então nós temos aqui uma pequena situação. Uma família tem uma renda mensal de 1.000 unidades monetárias. Em janeiro, seu gasto foi de 600 unidades monetárias. No mês seguinte, passou para 610. Em março, para 630. E em abril, já estava em 660 unidades monetárias. Sabendo-se que a sua renda mensal não será alterada, no final do ano, esta família estará conseguindo manter o seu padrão de vida? Então vamos colocar aqui, listar os gastos mensais. Nós temos 600, 610, 630, 660. E a gente pode ver que nós estamos diante de uma PA de segunda ordem, porque as diferenças entre os termos nos remetem a essa PA laranja aqui, 10, 20, 30, ou seja, uma PA de termo inicial 10 e razão 10. Então, se nós temos uma PA de razão diferente de zero,
a sequência que a originou é uma PA de segunda ordem. No caso aqui, eu vou dar nome aos bois, então. Eu vou chamar o gasto inicial de A1, o seguinte A2 e assim sucessivamente. Ou seja, aqui nós temos o gasto inicial no mês de janeiro, o A1. O A2 é no mês de fevereiro e assim por diante. Então, nós vamos conseguir responder a essa questão olhando o último termo, que é o A12, é o termo do final do ano. Nós temos que calcular esse A12. Lembrando, então, que nós temos o termo inicial nessa nossa PA de segunda ordem como sendo 600. O 600 mais 10 nos dá o segundo termo, que é o 610. O 610 mais 20 nos dá o terceiro termo, que é o 630. O 630 mais 30 nos dá o quarto termo, que é o 660. E assim sucessivamente. Então, nós podemos calcular o A12 dessa forma aqui. É o 600 mais 10, mais 20, mais 30, etc., mais o último termo, que é o B11. Isso aqui é uma PA de ordem 1 e tem uma soma S. Vamos, antes de nós obtermos essa soma, nós temos que ter o valor do último termo aqui, que é o B11. Vamos lembrar então a forma do termo genérico de uma PA. É dessa forma aqui. Colocando então os devidos números, nós temos que o nosso B11 é igual a 110. Agora vamos lembrar a expressão de soma de uma PA. É desse jeitão aqui, A1 mais AN, tudo isso multiplicado por N dividido por 2. Então nós podemos escrever o nosso A12 dessa forma aqui. A12 é igual a 600 mais o S. Desenvolvendo esse termo aqui, nós chegamos que o A12 é igual a 1.260. Ou seja, se essa família não fizer alguma coisa, ela vai ter que reduzir drasticamente o seu estilo de vida. Ou seja, a resposta é, se nada for feito, ela não vai conseguir manter o mesmo tipo de vida que estava mantendo, já que o gasto mensal vai ser superior à renda de 1.000 unidades monetárias. E com isso eu encerro essa aula, muito grato pela atenção.